Olá, irmãos, olá, irmãs. Hoje nós estamos aqui para poder viver mais uma experiência do ressuscitado. Ele que habita no meio de nós, Ele que manda em nossa vida, Ele que transforma todas as coisas. Por isso, hoje nós vamos meditar na palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que diz: Paulo na ilha de Malta. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista de chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisto uma víbora, que fugira do fogo, mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo da sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, esse homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgava os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse episódio, ele acontece dentro de um contexto onde Paulo, ele foi julgado em Jerusalém, condenado por judeus que vinham da Ásia e que diziam e acusavam ele de que ele estava espalhando a doutrina dele por toda parte. Os judeus de Jerusalém então se enfureceram e levaram para os romanos. Quando os romanos estavam a torturar, ele falou: é assim que fazem? Eu sou um cidadão romano. Como é que vocês me açoitam sem julgamento? Aí eles ficaram assustados, os romanos pararam e ele começou a ser julgado, cada hora num tribunal. E ele apelou para César. Então, neste momento, ele está vivendo uma situação pós-naufrágio. Ele estava saindo da ilha de Creta e quando estava em alto mar, houve uma tempestade muito grande e eles naufragaram e chegaram nessa ilha de Malta. E a partir daí é que nós estamos meditando essa palavra. Essa palavra é muito forte porque Deus salvou a vida de Paulo e de todos os escravos que estavam com ele. A fé de Paulo animou todos os que estavam dentro daquele barco, para que eles não desistissem. Eles estavam dias sem comer. E ele animou que todos comessem. Uns tentaram fugir, os marinheiros tentaram fugir, e ele alertou os romanos, e eles cortaram as cordas dos botes para que eles não fugissem, porque sem os marinheiros não conseguiria ninguém se salvar. Então, quando chegaram na ilha, eles foram acolhidos por esses indígenas, né? E por esse Pedro, que era o chefe lá. E Deus acabou usando Paulo para poder levar Jesus Cristo a todos os habitantes. Porque a partir desse momento que ele foi ferido por uma serpente e não morreu, e também depois dele ter curado o pai do Públio, todos da ilha vieram para poder serem curados. E isso é um testemunho forte de que Jesus quer salvar todas as nações.
Então, numa situação de intercorrência, de naufrágio, Paulo foi um sinal para todos aqueles que estavam com ele no navio e também para todos da ilha. E hoje Deus faz isso conosco. Quero contar hoje uma experiência muito forte que vivi, voltando de um acampamento em São Paulo, há muitos anos atrás. O especial que nós estávamos, ele teve problemas mecânicos e parou 2 horas depois que a gente tinha saído de lá. E nós ficamos naquela BR, uma BR bem vazia, e parecíamos que estava a ermo, porque não dava para ver cidade, né, à vista, assim. E ficamos dentro do ônibus rezando o rosário. Na ocasião, Deus curou fortemente, interiormente, muitas pessoas. Então, com o passar do tempo, começamos a sentir fome. Fomos juntando a moedinha, porque nós não éramos jovens, não tínhamos dinheiro para aquela situação. E a gente ia dividir, né, o que a gente podia comprar juntos e ia dividindo os pedaços do sanduíche, se a gente encontrasse algo. E os meninos atravessaram para o outro lado, e eis que no vale tinha uma pequena cidade chamada Soledade em Minas. E nós fomos até um trailer que estava logo no início da cidade, fizemos os pedidos, acabamos com todos os pães do local, que éramos 40 pessoas, e com violão, e enquanto os pães estavam sendo feitos, a gente começou a louvar a Deus ali mesmo. E que dançávamos, cantávamos. Isso chamou a atenção de alguns habitantes. E eles começaram a chegar perto de nós. E um menino, de mais ou menos uns 10 anos, falou assim: vou levar vocês à praça da cidade. E aí deu a mão e a gente foi seguindo aquele menino. E no caminho a gente ia cantando, tocando. E as pessoas iam abrindo as janelas. Isso já era à noite, né, quando nós fomos comprar esse sanduíche. E nós fomos descendo as ladeiras, descendo, um lugar longe. Chegamos na pracinha cheia de pessoas. E lá tinha 2 carros lá da polícia, eles ficaram já atentos, porque nunca tinha visto aquela manifestação, que a gente cantava, dançava, pulava, tocava violão, enquanto andava. E quando nós fomos entrando na praça, a gente ia desejando a paz para todas as pessoas que passavam por nós, e o povo sem entender quem é esse povo. A criança que nos levou, que eu acredito com certeza que é o próprio menino Jesus, nos levou até lá, subiu. E nós ficamos lá pregando a palavra de Deus. Nós fizemos um seminário naquela praça. Cada hora um revezava, subia num banco de praça e falando em voz alta, até ficar rouco, a gente ia pregando, enquanto outros iam rezando e conversando pessoalmente com aquele pessoal. Depois de tempo, mais de 1 hora ali, muitos receberam a graça da efusão do Espírito Santo. Nós fomos voltando, subindo agora as ladeiras. Nem lembrávamos mais dos sanduíches e da fome, porque aqueles que realmente vivem o anúncio do Evangelho são saciados. Uma coisa impressionante. E nós subimos para pegar os pães, até porque o trailer podia já ter fechado. E nós fomos subindo. Quando nós fomos subindo, chegando lá, encontramos alguns jovens. Esses jovens estavam perto de uma igrejinha, que era bem pertinho do trailer, e esses jovens diziam que eles eram coordenadores do grupo de jovens, o único da cidade que existia e que tinha acabado. Nós fomos animando esses jovens a recomeçarem. Nós fomos animando a eles a não desanimarem. E fomos animando esses jovens a terem perseverança na fé. Essa experiência foi muito forte, porque depois que nós comemos, voltamos para o ônibus. Nós ficamos 9 horas parados neste lugar. Assim como Paulo ficou 3 dias nessa ilha de Malta, nós ficamos 9 horas lá dentro do ônibus, no total, né? E aí depois vem um socorro, no outro dia de manhã,
para consertar e a gente prosseguiu viagem por mais horas até chegarmos em Belo Horizonte. Essa experiência me marcou profundamente, porque eu sempre rezava com Atos dos Apóstolos e ficava muito impressionada com a providência divina, que faz-nos ir a lugares que a gente nem sabe que existe. Esse lugar, essa ilha de Malta, era completamente desconhecida. Depois que eles chegaram, é que eles foram saber que ela se chamava Malta e que existiam pessoas lá. Do mesmo modo, nós não podíamos ver que tinha uma cidade ali perto, bem no vale, uma cidade bem pequena. E nós pudemos anunciar Jesus neste lugar. Essa experiência me marcou profundamente a minha vida, porque eu vi atualizada essa palavra de Atos dos Apóstolos. Assim como muitas vezes, dentro de ônibus, em viagens curtas dentro da cidade, pessoas foram tocadas. O Senhor que nos inspira a anunciar, independente do lugar onde nós estejamos. Uma vez, rezando o terço, quando chegou na apresentação de Jesus no templo, o Senhor disse: pergunte a essa pessoa ao seu lado quais são as intenções que ela quer apresentar diante de mim. Eu quase rezei um terço inteiro para ter coragem de abrir a boca e dizer para essa pessoa. Depois de um tempo, eu consegui perguntar. E disse exatamente assim: estou rezando o terço na apresentação de Jesus no templo. Você quer apresentar alguma intenção? Eu só sei que essa pessoa levou um susto tão grande que ela foi e disse assim: reza para minha família. E ficou assim encolhida. Eu vi logo que ela estava apreensiva e aflita por causa da sua família. E ali eu fui rezando e apresentando a vida dessa pessoa. Outra ocasião foi para poder fazer uma divulgação de um evento jovem, Shalom Fest. Tinha um rapaz do meu lado e eu, sempre muito tímida, peguei o panfleto e fui rezando o texto para ter coragem de convidá-lo. Quando eu peguei o panfleto e comecei a falar, eu arrumei uma confusão. Eu falava: você está convidado, viu, para participar dessa festa, Shalom Fest. Então, essa festa, Shalom Fest, promovido pelo Shalom, eu ficava repetindo sem parar, Shalom Fest, e depois entreguei o panfleto. Pronto, continuei a viagem rezando meu texto. Depois que eu desci, aí o rapaz tinha descido um pouco antes de mim e ele gritou lá de longe: ei, eu vou lá na festa, viu? E naquele momento que eu desci do ônibus, antes mesmo dele falar, o Senhor disse assim: o mundo está precisando de testemunhos assim, onde as pessoas vão de coração aberto, sem saber como falar direito, mas vão com o desejo de que outros tenham a mesma experiência com Jesus. Não conseguia falar como aqueles que fazem propagandas na televisão, nas rádios, pessoas que saiam muitas vezes, que nunca gaguejam, estão sempre com um sorriso no rosto. Mas naquele momento, cheia de vergonha, eu abri a minha boca e fui anunciar. Em outra ocasião, rezando para uma senhora que estava do meu lado, e essa situação me marcou muito, o Senhor mostrava que ela estava muito angustiada. Comecei a pedir a Deus uma ocasião para que eu iniciasse uma conversa. Uma vez foi com uma moça. Visivelmente parecia que ela não estava passando bem. Eu pedi a Deus uma situação. Aconteceu algum fato na hora que o ônibus passava e, comentando aquele fato, iniciei a conversa com ela. E aí descobri que ela tinha colocado um piercing no umbigo e tinha feito sobrancelhas definitivas ao mesmo tempo. Então ela estava com muita dor. E praticamente arrependida de ter feito as duas coisas ao mesmo tempo, de tanta dor que sentia. Essas experiências onde a gente vai anunciando Jesus oportuna e inoportunamente, elas nunca mais saem da nossa vida. E com certeza também da vida de quem recebe. Uma ocasião, uma moça muito bonita, parecia uma modelo, estava do meu lado,
rezando o texto, que eu sempre rezo o texto dentro do ônibus, na intenção de todos, em intenções gerais. E essa moça, Deus falou, diga a ela que eu sou o pai dela e que eu cuido. Ela estava falando um tempão no celular e eu esperando a oportunidade. Quando ela desligou, eu falei, olha, eu estou rezando e Deus pediu para eu te dizer que Ele é seu pai e que Ele está cuidando de você. Ela parou, ficou um tempo assim, não falava nada. De repente ela disse, meu Deus, como é bom ouvir isso. Como é bom ouvir isso. E eu não disse mais nada, porque o Senhor me pediu para dizer somente isso. E ela foi profundamente tocada. Não sei o que acontecia na vida dela, não sei o que ela estava conversando no telefone. Só sei que aquela situação tocou a vida dela profundamente. E numa outra ocasião, uma senhora estava bem encolhidinha no canto. Comecei a conversar com ela, movida pelo Espírito, e fui saber que ela estava passando um momento de muita dor, muita dor. Seu companheiro tinha abusado dos seus filhos pequenos e eles foram tomados pelo conselho tutelar e espalhados em conselhos tutelar e abrigos diferentes na cidade. E ela estava voltando de uma visita a um dos filhos que estavam bem longe da casa dela. Imagina a dor dessa mulher. E rezando por ela, o Senhor foi dando palavras de ciência. Eu ali fechei os olhos, impus as mãos, orei em línguas. A mulher chorava e o ônibus cheio. Naquele momento só existia aquela mulher. Deus olhava para ela dentro daquele ônibus cheio. E o Senhor me deu uma coragem que eu não tenho, que é de rezar dessa forma tão explicitamente, sem me preocupar com as pessoas ao redor, o que pensariam, o que julgariam, o que estava acontecendo. E essa mulher saiu consolada por Deus. Deus é assim, não existe hora nem lugar. As viagens que fazemos, seja elas longas ou curtas, Deus nos envia a anunciar que o ressuscitado vive entre nós. Até a próxima viagem com Cristo.